Bem-vindos a mais um vídeo. Vou comentar um pouquinho com vocês sobre o que chegou aqui para minha estante nesse mês de fevereiro. Foi um mês mais curto, poucas coisas, então vamos direto ao ponto para eu comentar um pouquinho desses recebidos aqui com vocês. Basicamente tem o que eu recebi das editoras nesse mês, não fiz nenhuma compra. Veio aqui esse mês os boxes do Clube de Literatura Clássica, né? Tanto o box de fevereiro, que era o nosso, como a Montanha Mágica, que ainda não tinha vindo. Então vou mostrar para vocês aqui como ficou o nós. Eu gostei bastante dessa edição. E a capa tem todo um significado também, né? Achei bem legal. E eu tô com bastante vontade de ler esse livro. Já queria ter lido, aliás, mas não deu muito tempo. Então ele é um livro mais curtinho, né? Tem 200 e alguma coisa páginas. Mas enfim, é um texto assim mais diferentão, que é uma distopia. E foi uma das primeiras distopias, né? Talvez a gente possa colocar como a primeira das que ficaram no cânone de clássicos da literatura, assim. A primeira publicação como livro foi em 1920, se eu não me engano, e tem toda uma questão matemática nesse livro, então a padronagem toda vem com essa ideia bem matemática. Tô doida pra ler esse livro, vamos ver se eu consigo ler em breve. Aí vem sempre também com esse folheto aqui sobre o autor, daí vem um mini planner, aqui o marcador de páginas temático, e a imagem do Yevgeny Zamyatin, esse que é considerado, então, o pai das distopias. E o livro de bolso que veio com o nós é o Ilhéus, também do Zamyatin, né? E aqui a gente tem um conto que teria sido mais ou menos a primeira ideia para essa distopia. Então, é quase que um conto que vai dar início ao gênero da distopia antes mesmo dele existir propriamente. Então, eu achei bem interessante aqui. Também tem essa padronagem um pouco mais matemática. Se eu não me engano aqui, a ideia é um forasteiro, assim, que aparece nesse mundo onde tudo é matematicamente já delimitado, e aqui ele vai mudar um pouco a coisa. Geralmente tem essa ideia, né, de ser um estrangeiro. Em Admirável Mundo Novo, por exemplo, toda a ideia de mudar esse status quo vem também de um estrangeiro ali. E o outro livro do clube que veio aqui é A Montanha Mágica. Agora eu tenho em mãos as 3 edições que eu quero fazer um comparativo para vocês. Essa daqui do clube, a edição da Sétimo Selo, que eu mostrei nos últimos vídeos de Novos na Estante também, e da Cia das Letras, que eu já tinha há um tempo, né? Vai ser uma leitura que eu vou fazer esse ano, então eu vou poder cotejar aqui e diferenciar. E aqui o que eu achei já legal, na primeira vista, né, numa primeira análise, foram as notas de rodapé. E o clube ultimamente, desde a Divina Comédia, na verdade, né, faz bastante tempo, mas ultimamente tem caprichado bastante nessas notas, e as notas estão sendo bem complementares, assim, à leitura. Então eu gostei disso. Ele é um livro mais denso, mais filosófico, né? Então tô esperando, assim, uma leitura que vá me agradar. Eu sei que eu já tive meus altos e baixos com o Sr. Thomas Mann, que tá aqui na imagem, que veio com a mesma padronagem. A pintura também, né? Se eu não me engano, a própria capa vem com uma ideia de uma pintura, assim como nós, do Zamyatin. E aí vem sempre aqui o marcador de páginas também. E aqui também um pouco sobre o autor e o mini planner, que eu mostrei ao contrário pra você. Enfim, tô ansiosa aí pra ler A Montanha Mágica. Sei que, como eu falei, tive meus problemas com Thomas Mann, mas cada vez mais eu me sinto mais pronta para ler esse livro, tanto em relação à Primeira Guerra Mundial, à filosofia. Eu acho que tem tudo, assim, para esse ano ser uma leitura que vai me agradar bastante, então tô ansiosa. Aí da Unesp, que também é uma grande parceira aqui do canal e do perfil, eu recebi Viagem à Itália, do Goethe. Será que será a minha redenção com Goethe também? Vocês podem ver que a literatura alemã não costuma ser a que mais me agrada, mas eu acho que eu fui com muita sede ao pote no começo, assim, da minha jornada literária para a literatura alemã, que eu acredito que é uma das mais, não sei se densas propriamente, porque assim a gente fala como se as outras não fossem, né? Mas no sentido de que tem uma filosofia, tem um estilo diferente na literatura alemã, que é um pouco mais complicado, assim. Então aqui tem também o prefácio, e aqui tem as viagens de Goethe à Itália com as suas reflexões. Gosto bastante dessas edições assim, que são capa dura e tem essa diagramação, tem o da Alemanha também, né? Então tô crescendo aqui a minha coleção de clássicos com a editora Unesp.
E por fim, o recebido da Sétimo Selo é Os Últimos Dias de Pompeia. E esse recebido tem tudo a ver com Quo Vadis, né, que foi uma leitura que eu fiz e fiquei meio maluca, assim, meio ensandecida com aquele livro, como vocês puderam perceber aqui no canal. Então aqui a gente tem agora 3 romances históricos que se passam nesse período de Cristo, né, começando por Quo Vadis, depois tem Ben-Hur, que eu também tenho Ben-Hur, enfim, que eu também tenho aqui na minha estante. E agora tem também Os Últimos Dias de Pompeia. Esse aqui é do Edward Bulwer Lytton, enfim, é inglês. Ele nasceu em Londres. E aqui a gente, obviamente, vai falar de Pompeia, nessa cidade que sumiu. Aí a padronagem que vocês já conhecem aqui para o padrão Sétimo Selo, né? Aqui parece que também tem uma ideia de um amor proibido, a mesma questão que a gente viu lá em Quo Vadis, então já me interessei, obviamente, porque aquele livro, assim, vai ser difícil alguma coisa superá-lo, pelo menos nesse curto período de tempo. Eu ainda me pego pensando muito naquele livro, naquela história, e eu tô presenteando pessoas com esse livro, enfim. Esses foram os recebidos, então, desse mês de fevereiro. E eu quero aproveitar com vocês que temos pouco aí para conversar, né, poucos livros para mostrar, para conversar com vocês também sobre a Semana do Consumidor na Amazon. Eu vou abrir aqui, inclusive, para comentar com vocês alguns livros que estão em promoção. Como eu tenho aqui a minha lista de desejos, eu tenho bastante coisa comprada diretamente nessa lista, eu consigo acompanhar esses preços, né? A compra que eu fiz, inclusive, até para contar para vocês, foi de livros do Harry Potter naquelas edições ilustradas, sabe? Que são bem grandonas e tal. Só que eu comprei na Amazon americana, no caso. Comprei na Amazon brasileira, mas vem da Amazon americana porque o primeiro volume tava R$ 94,00 e tinha mais um cupom de R$ 15,00. Agora eu tô vendo aqui que tá R$ 97,00. Mesmo assim, né, eu considero que é um valor ok para um livro ilustrado que precisa ser importado, etc, etc. E o Harry Potter e o Cálice de Fogo, que é o volume 4, tá? R$ 125,52, 50% de desconto, então é bastante coisa, né? Mas vou comentar um pouquinho com vocês, então, sobre as promoções. Tem bastante coisa em promoção e tem bastante coisa, assim, dá pra ver já, né, a diferença entre as promoções anteriores da Amazon, que as coisas agora ficam, assim, entre 40% e 50% de desconto, e isso é o máximo de desconto que a gente consegue. Então, infelizmente, a gente não tem mais aquelas promoções doidas de, do nada, 80% de desconto, né? Cada vez mais difícil de conseguir essas, mas enfim. Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy, tá por R$ 59,46, 40% de desconto. Eu tenho esse livro aqui, então, o que tiver pertinho eu posso mostrar pra vocês. Eu ganhei de presente da Morgana, esse aqui. E o McCarthy é um autor americano bem importante. O que mais me chamou a atenção desse livro foi aqui atrás, quando fala que Harold Bloom o compara a Moby Dick. Então, obviamente, já foi na minha lista só por conta disso. A Pérola, do Steinbeck, que é o livro mais recente dele. Deixa eu ver se tá aqui também. Tá aqui também. Que foi publicado pela Record, no caso, né? Não mais recente de publicação. Mas, enfim, esse aqui, que é uma novelinha bem curtinha, mas como é um lançamento recente, acaba que é difícil de baixar o preço, né? Tá saindo por R$ 39,90. Um livro, deixa eu pegar aqui pra vocês, que é muito legal e tá saindo por R$ 64,84, é esse aqui, ó, Clarice Lispector Entrevista. É uma edição recente que eles meio que refizeram uma edição antiguinha que tinha, porque agora tem capa dura e tem uma padronagem aqui diferentona. Enfim, ficou bem bonita essa edição aqui, bem legal, e eu gosto bastante, assim, de consultar as entrevistas, porque, enfim, é Clarice Lispector entrevistando grandes figuras, como é o caso de Nelson Rodrigues, Chico Buarque, Niemeyer, Milor Fernandes, enfim, tem uma galera aqui bem relevante que a Clarice faz as suas entrevistas, e são sempre entrevistas bem profundas, é bem legal. As Benevolentes, que tá em algum lugar aqui também. Esse livro eu também ganhei de presente no ano passado, foi do Rodrigo, ele me mandou aqui As Benevolentes, né? Tá saindo por R$ 92,53, tá com 38% do preço de capa. Como vocês podem ver, é um baita calhamaço, tem mais de 900 páginas esse livro aqui. Eu tô bem interessada, bem curiosa em relação a essa história. O Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, tá com 48% do preço de capa, saindo R$ 46,57. Tem um livro bem bonito do Tolkien, que é Cartas do Papai Noel. Parece ser um livro bem legal, assim, de dar de presente para uma criança, para um sobrinho, um afilhado, filho, enfim. Que é o Cartas do Papai Noel. E tá com 47% no preço de capa, tá saindo R$ 49,97, com 97.
também é uma boa pedida. Outro livro que a gente vai ler esse ano aqui, que tá aqui também na coleção do Steinbeck, é A Leste do Éden. 41% off, tá? R$ 76,64, tá? Ok, assim, esse livro tá bem difícil de baixar de preço ultimamente. O Olhar e os Íris do Campo, do Érico Veríssimo, tá saindo por R$ 46,10. E ele tá participando também de uma outra promoção que é economize 20% em 2 itens. Então você coloca 2 livros que estão nessa lista no seu carrinho e ganha 20% de desconto também no preço total, assim, é uma promoção interessante. Inclusive nessa lista aqui tem O Sol é para Todos, da Harper Lee, saindo por R$ 28,00, A Paciente Silenciosa, do Alex McLeary, saindo por R$ 24,46. Tem um monte de livro mais famosinho e tal, né, de sempre, mas tem clássicos também nessas listas. Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é um livro que eu tô bem interessada para ler futuramente. Tudo é Rio aí, ó, para quem quer uma torturinha. Noites Brancas, do Dostoiévski, também tá nessa lista, R$ 33,29, com a edição da 34. Então, coloca 2 livros no carrinho, já tem 20 off, né? Frankenstein, que sai pela Dark Side, também tá nessa lista. As Crônicas de Nárnia. Enfim, tem bastante coisa saindo nessa promoção. O Hobbit também, aquela capa dura bem bonita. O Estrangeiro, do Camus, saindo por R$ 34,46, tá? Essa promoção. Crime e Castigo, de Dostoiévski, pelo 34. Tem bastante livro da 34 entrando nesses cupons, nessas promoções, que é uma coisa mais rara, então fiquem de olho nisso. Deixa eu voltar aqui pra minha lista pra ver o que mais tem de legal pra comentar com vocês. O livro do último vencedor do Nobel de Literatura, que é o Laszlo Krasznahorkai, acho que é alguma coisa assim, né, o Sato Tango, tá saindo por R$ 50,00, tá com um baita desconto, assim. Eu tô acompanhando há um tempo e não tinha entrado nesse desconto, então caso esteja ainda, deem uma olhada, porque tá sempre mudando, né, esses preços e os estoques também. Então pode ser que o que eu estou comentando hoje já não esteja mais no dia que você está assistindo a este vídeo. Mas o Hamnet também, da Maggie O'Farrell, que saiu recentemente um filme, né, que tá sendo bem elogiado, inclusive saindo por R$ 47,14. Pachinko, da Min-Jin Lee, R$ 57,33, também tá um preço ok, pelo que eu tenho acompanhado nos últimos tempos. Acho que todos os livros da série dos Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, também tá na promoção. Caso você tenha lido aí recentemente Conde de Monte Cristo ficado enlouquecido pelos livros do Dumas. Outro livro que eu queria comentar com vocês é a HQ de Grande Sertão Veredas, que é uma edição em quadrinhos, né? Eu acho que foi adaptada pelo Rodrigo Rosa, provavelmente um parente do Guimarães Rosa. E essa HQ aqui foi muito boa como um complemento para minha leitura de Grande Sertão Veredas. Então eu recomendo muito que vocês deem uma boa olhada aqui, porque ela tá com 40% no preço de capa, saindo por R$ 95,23. E essa HQ aqui raramente entra numa promoção boa, assim. Eu tenho acompanhado há um tempo e é um livro um pouquinho mais caro. E também tá naquela promoção de economizar 20% em 2 itens. Então recomendo muitíssimo essa HQ aqui. Fiquem de olho. Tem um livro do Ken Follett que está na minha lista, que é O Buraco da Agulha, que tá com 52% de desconto. Os livros do Ken Follett costumam ter um desconto legal também, tá saindo por R$ 33,00. E, se eu não me engano, é um calhamacinho também. Helter Skelter, do Vincent Bugliosi, não sei se vocês conhecem, mas esse aqui é um livro do promotor que fez o caso do Charles Manson, né? Então esse livro conta toda a história do processo. E recentemente foi lançado aqui pela Dark Side, uma tradução, a gente não tinha tradução no Brasil. Então, como não faz muito tempo que foi lançado, ele também é um livro que sai mais ou menos por um preço maior, assim. E tá saindo por R$ 83,77, quase 50% do preço de capa. Então vale a pena dar uma boa olhada também. A HQ de Senhor das Moscas, do William Golding, que é um livro que eu amo de paixão, né? Eu ainda não tenho essa HQ também. Tá saindo por R$ 68,90. É um preço ok. Tem bastante livro do Dickens na promoção, tanto da Penguin, entraram alguns, como também de outras coleções, como da editora Marilis, que eles publicam alguns livros do Dickens, vale dar uma boa olhada também nisso. Outro livro que tá naquela promoção de economizar 20% em 2 itens, que é legal dar uma olhada, é o Ser um Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino, que eu acho que foi 2023, já foi 2023, meu Deus, quanto tempo que faz que eu lembro que lançou uma edição especial, que é uma edição bem bonita, eu tenho bastante vontade de ter essa edição aqui, e ela tá por R$ 79,03, ainda é um preço salgado, tá?
mas é uma edição especial e entra nessa promoção dos 20%, né? Então é interessante dar uma olhadinha. Tem muito livro da Penguin, sempre em promoção. E em relação à Penguin, eu recomendo que vocês comprem quando está com mais de 40% de desconto, tá? Porque menos que isso, eu sinceramente acho que não vale a pena, porque os preços de capa, assim, da Penguin são pouco absurdos, assim, né? Porque a ideia do livro da Penguin é ser mais acessível. Então eu sempre tô de olho para pegar pelo menos com 40 e poucos, ou mais de 50% é o ideal, assim. Por exemplo, a Lady Escarlate, do Nathaniel Hawthorne, tá saindo por R$ 34,98. É um preço ok, mas é 46% de desconto. Então, recomendo dar uma boa olhada, assim, porque os livros da Penguin, ultimamente, pagar, assim, R$60, R$70, um livro de menos de 500 páginas, assim, da Penguin, eu acho meio absurdo, assim. Mas, enfim, é o que resta para nós, leitores, né? Tem alguns livros também do Thomas Mann que estão um pouco mais baratos, porque esses livros do Thomas Mann que saem pela Cia das Letras são sempre mais salgados, né? Mas como o Thomas Mann está entrando em domínio público, vocês podem esperar uma queda nos preços. Então, o último lançamento, que é o José e Seus Irmãos, a parte 1, tá saindo por R$75 e também entra naquela promoção dos 20%. Então, vale a pena dar uma olhada aqui também. Bom, acho que é isso. Queria compartilhar um pouco dessas promoções com vocês, conversar também sobre os novos da estante, enfim. Já me contem aí se vocês compraram alguma coisa nessa promoção. Estamos nesse esquenta de Semana do Consumidor. E caso vocês tenham interesse em acompanhar mais as promoções com uma frequência diária, digamos assim, eu tenho um grupo no Telegram que eu sempre compartilho essas promoções que eu vou achando. Então o link tá aqui na descrição. E lembrando sempre que quando você adquire qualquer coisa na Amazon, pelo meu link, pelos links aqui embaixo nos vídeos, você me garante uma pequena comissão. E isso me ajuda muito. É a forma mais fácil que você tem de ajudar aí o seu booktuber favorito, porque você não paga nada mais por isso, né? Você já ia fazer uma compra e ainda tem uma comissão. Para isso, você precisa esvaziar o carrinho, clicar no link, colocar aí no seu carrinho e seguir a sua compra normalmente. Então, ajuda bastante e já agradeço a todo mundo que está fazendo isso. E se tiver mais promoção relâmpago, cupons, eu tô sempre colocando lá no grupo do Telegram também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa pequena conversa. Até o próximo vídeo. Deixe sua curtida, seu comentário, sua inscrição, tudo isso me ajuda bastante.